Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 36. Pergunta: numa obsessão espiritual clássica, é possível um obsessor levar o obsediado à condição de verdadeira marionete? Ramatiz: a fonte de toda obsessão é o karma plantado pelo próprio obsediado, e a obsessão, na prática, é uma provação pela qual ele passa. O registro de suas dívidas passadas se encontra em seus kamarupas, ou corpos dos desejos e das paixões. O nome deriva de kama, que em sânscrito significa o mesmo que karma, e de rupa, que expressa a forma dos eventos ligados ao espírito. Por conseguinte, a forma dos karmas do espírito. Todo espírito tem um kamarupa para cada encarnação vivida. E cada kamarupa é uma cópia fiel dos corpos densos, com os registros kármicos daquela vida. À medida que o espírito resgata seus karmas, então os kamarupas vão sendo gradualmente extintos. No entanto, enquanto permanecem arquivados, os kamarupas transmitem para o duplo etéreo do encarnado as informações sobre os karmas a serem vividos na encarnação presente. E, atuantes no corpo etéreo, esses registros ou informações são transferidos para o corpo denso gradualmente como provações, incluindo doenças, canalizadas através do fígado. Este órgão é a grande porta de passagem das energias e das patologias do duplo etéreo para o corpo denso. Por essa razão, o fígado é a principal escolha dos obsessores em suas atividades parasitárias ou vampirescas. Além de sugar as energias vitais por ali transmitidas, os obsessores têm acesso às fraquezas do obsediado, conhecendo e intensificando os karmas. Uma das práticas mais comuns também é o trabalho maligno de certos obsessores que transferem algum kamarupa localizado no astral, podendo ou não ser do obsediado, colocando junto ao seu corpo etéreo. Isso revive não somente as pulsões existentes naquele kamarupa, como pode provocar o desencarne do obsediado, da mesma maneira que duplo etéreos podem ser transferidos de indivíduos recém-desencarnados e também colocados junto ao duplo etéreo de obsediados ainda encarnados, em processo de amálgama, provocando os mesmos efeitos do kamarupa. E esses tipos de situação derivam de terríveis magias negras. As grandes ações dos obsessores, no entanto, são exercidas sobre os chakras e, como se sabe, são 7 os principais, regulados a partir do plexo da coroide, localizado na faixa da nuca na medula cervical, na altura da 5ª vértebra. Esse ponto, quando negativamente influenciado ou vibrado, pode desregular fortemente a sincronia dos chakras, que passam a funcionar como peças de uma máquina quebrada ou desajustada, causando o enfraquecimento do obsedado, não apenas no campo físico, mas também nas esferas mental e emocional. Sendo os chakras equivalentes a centros de força energética, o reequilíbrio começa com a vibração que transmita fluidos vitais pelo duplexo da coroide. Tanto que as falanges médicas em certas ocasiões fazem aplicações intensas nesse mesmo ponto, como parte dos tratamentos espirituais. De qualquer forma, os chakras produzem magnetismo específico e este também pode ser afetado pela atividade obsessora. Todos os chakras podem ser atingidos, mas, da mesma maneira que os obsessores têm preferência pelo fígado no vampirismo, também têm preferência pela atuação sobre o chakra coronário, interferindo na região do cérebro, especialmente sobre a glândula pineal. Essa glândula é a principal ligação do encarnado com o seu corpo superior, também denominado de átmico, ligado à alma, que não tem karmas, e que referencia a divindade na eterna caminhada do espírito que, por sua vez, tem karmas. Os fatos que ocorrem no meio ambiente e os acontecimentos vividos ou presenciados pelo encarnado são encaminhados para a glândula pineal pelo chakra frontal, pelo terceiro olho, também chamado de olho de Shiva. Essa primeira ligação gera assim uma reta, um canal do chakra frontal até a pineal. A pineal então também canaliza as informações pertinentes do corpo átmico, interagindo com este pelo caminho mais curto, o formado pela reta. Assim, as retas chakra frontal pineal e pineal corpo átmico desenham um ângulo de 90, os catetos. Já a hipotenusa é formada por cada evento externo percebido e que se estende em uma reta direta até o corpo átmico, a representação divina. Isso demonstra, pelo teorema de Pitágoras, que a pineal é o centro das percepções espirituais, alimentando o livre-arbítrio. O homem pode ou não,
em cada instante percebido ou vivido, interagir com as manifestações divinas, exigindo dela esforço e mérito através do olho de Shiva até a pineal e, depois, desta até o corpo átmico. Sabendo disso, os obsessores agem de maneira intensa sobre a pineal, interrompendo a interação do encarnado com o seu corpo átmico, que é substituído pela ação do obsessor, que passa a atuar no campo mental do obsediado. E a intervenção sobre o livre-arbítrio. O resultado disso são descontroles da razão e das emoções, egocentrismo exacerbado, ceticismo quanto às coisas do espírito, dificuldade de se relacionar pacificamente, tonteiras, dores de cabeça, anorexia ou bulimia, compulsões, reações similares às do mal de Parkinson e outras situações angustiantes e deprimentes. O magnetismo assim gerado em torno da pineal faz com que o obsessor controle o obsediado à distância numa espécie de robotização do encarnado, por comandos mentais que equivalem a um controle remoto ou a transmissão de pensamento. Pergunta: pode dissertar mais sobre a relação entre o livre-arbítrio e o teorema de Pitágoras? Ramatiz: a premissa é que todos os eventos, que são percebidos pelo homem, representam inputs do sistema que rege o seu processo decisório no cotidiano. Considerar que as informações geradas pelos eventos sejam transmitidas diretamente à glândula pineal, sem referenciá-las como o átmico, seria impor ao homem as circunstâncias que ele presencia ou percebe, numa assimilação autocrática. No momento que lhe é permitido referenciar com a perfeição existente na alma, ele se torna analítico, avalia as informações e de que modo elas podem ser melhor utilizadas no caminho da perfeição, tomando decisões com menos incertezas. Dessa forma, se o caminho para a alma é interrompido ou esquecido, o homem fica vulnerável aos desejos de terceiros, ou pratica atos inconsequentes, tornando sua existência um verdadeiro jogo de sorte ou de reveses, com probabilidades iguais de ocorrência. São maiores os riscos e as incertezas. Pergunta: e se o ângulo reto fosse formado não na pineal, mas junto ao chakra frontal e indo direto ao corpo átmico? Ramatiz: na topologia do microcosmo isso não seria adequado, pois a referência não estaria no sentido da alma, mas longe dela, no campo do inconsciente coletivo. O homem assim estaria se referenciando não por sua alma, mas pela grande confusão de várias naturezas em torno do planeta. E esse erro é uma armadilha na qual caem inúmeros homens, que se ajustam não pela perfeição da própria alma, no livre-arbítrio consciente, mas pelo que os desejos e paixões da coletividade determinam, pelo livre-arbítrio inconsequente. Nesse último caso a alma acaba sendo equivocadamente questionada, e não o inconsciente coletivo, esquecendo-se que este sim está sob o crivo da razão plena. Pergunta: significa então que o livre-arbítrio sempre é permitido por Deus? Ramatiz: esse é um ponto interessante que demonstra a extrema bondade de Deus. Reparem que os canais chakra frontal pineal, e pineal corpo átmico, formam entre si retas perpendiculares. Da mesma forma que pineal chakra frontal, e chakra frontal inconsciente coletivo, formam também entre si retas perpendiculares. E retas perpendiculares são ortogonais, ou seja, não são correlacionadas entre si, apresentando tangente zero, o que demonstra que é dada ao homem a chance de escolha sem influências discricionárias, pelo livre-arbítrio. Apenas no primeiro caso, a referência é divina em esfera superior, enquanto, no segundo, a referência é imperfeita baseada em energias plasmadas pelos próprios homens e armazenadas na aura planetária. Pergunta: como se manifesta o inconsciente coletivo? Ramatiz: uma resposta simplória estaria carente de inúmeros valores de suma importância. Mas, no caso mencionado anteriormente, apenas como exemplo para uma rápida compreensão, o inconsciente coletivo agrega ideias, pulsões, anseios, desejos, fantasias, símbolos e formas pensamento plasmados através da história da humanidade, desde os primórdios, os quais se concentram na aura do planeta em forma de plasma etéreo. Como a Terra é um plano de inúmeras imperfeições, os desejos e as paixões materiais se formam de maneira mais intensa, gerando pesada complexidade etérea, de onde emergem raízes e frutos plantados em todas as épocas, como o desejo de poder, a sexualidade exagerada e a violência. Mesmo a intenção de um ato terrorista ainda em planejamento é imediatamente incorporada ao inconsciente coletivo e quando muitas mentes se manifestam da mesma forma quase simultaneamente, são gerados plasmas que atraem os pensamentos em torno dessa ideia,
dando-lhes força para serem concretizados na prática. No momento em que o homem não referencia suas decisões na perfeição da alma e apoia-se apenas no inconsciente coletivo, muitas vezes ele desconsidera o amor próprio, para identificar valores que o façam participar da herança deixada por todos os mentais que existem ou existiram na Terra e em torno dela, na espiritualidade. Os quais podem representar uma interminável sequência de equívocos, em um verdadeiro círculo vicioso, perpetuando graves imperfeições. Portanto, é necessário entender que, em termos de vida material, o inconsciente coletivo pode tornar o homem menos egoísta, interagindo com o pensamento de bilhões de outros homens e espíritos de forma homogênea. Porém, em termos espirituais, ele pode tornar-se extremamente egoísta por assumir posturas baseadas em erros históricos que se repetem, que sempre desprezaram o amor ao próximo, o altruísmo e a caridade. E o que tem direcionado a humanidade no sentido do caos e da violência é justamente o desequilíbrio, que considera e imortaliza modismos anacrônicos, racismos, compulsões e falsas verdades, em detrimento da perfeição da alma, o cerne divino do espírito, que se torna esquecida. Continua na parte 37.